Coríntios 7, nós chegamos nos versos, na exposição, chegamos nos versos 10 em diante, nós vamos, se Deus permitir, até o 24 hoje. Nós já vamos fazer a leitura do texto. Eu gostaria de fazer um exercício mental com você. Queria que você considerasse qual seria a sua reação ao descobrir que o nosso país, ele declarou guerra contra uma nação totalmente hostil, impiedosa, maligna, e que você foi convidado para lutar pela sua pátria. Qual seria a sua reação ao ser colocado em campo de batalha, frente a frente com o exército inimigo em meio ao calor da batalha? Nos anais da história, inúmeros relatos de homens que não reagiram bem ao conflito de uma guerra. Por exemplo, há relatos de soldados que no fervor da batalha eles entravam em choque e ficavam ali parados, de pé, e não se moviam. Há outros que se deitavam no chão desesperados, chorando por medo da morte. Ainda outros que atiravam sem parar em qualquer direção, até mesmo causando perigos para os seus aliados. Mas há aqueles soldados que se destacavam não por causa do seu medo da guerra, mas quando viam os seus inimigos, eles guardavam as suas posições no campo de batalha, apesar dos ataques. Esses soldados, eles conquistavam terreno a despeito dos ferimentos, eles se mantinham fiéis à sua bandeira, mesmo ao custo da própria morte. O que isso tem a ver com o assunto dessa noite? O texto que nós vamos estudar hoje usa termos bélicos, expressões de guerra, para se referir ao casamento e às questões relacionadas à família cristã. Você vai perceber isso ao notar o uso de palavras tais como ordens, como as de um superior dadas a um subordinado. Outra expressão, a busca pela paz. Você vai perceber no texto salvação de perdidos. Vai perceber convocação ou chamado. Vai perceber libertação de escravos. Mas o que casamento e família tem a ver com guerra? Na segunda metade do século XIX, houve um monge libanês chamado, eu vou tentar falar o nome dele, Charbel Makhlouf. Falei. Ele afirmou o seguinte: a guerra do maligno contra o Senhor é sua guerra contra a família. E a guerra do maligno contra a família é o cerne de sua guerra contra o Senhor. A família é a base do plano do Senhor e todas as forças do mal estão concentradas para destruí-la. Os espíritos malignos sabem que destruindo a família, os alicerces do plano de Deus serão abalados. O que esse teólogo libanês queria dizer é que o centro de ataque satânico contra os planos de Deus é justamente a família. Ele reconhece que Deus decidiu realizar os seus planos na humanidade tendo a família como base. Logo, então, se o diabo lograr êxito em destruir a família, automaticamente ele estará atrapalhando os planos de Deus. Foi exatamente isso que um pastor reformado do século XVII, chamado Richard Baxter, já havia dito há centenas de anos atrás, do outro lado do mundo. Ele afirmou o seguinte, abre aspas: a vida da religião cristã e o bem-estar da igreja e do Estado dependem muito da liderança e da função da família. Se negligenciarmos isso, tudo será perdido. Fecha aspas. Isso significa, então, que os ataques de Satanás contra a família não são exclusividade da nossa época. Desde os tempos mais remotos da história, o lar é alvo do diabo. E se nós pararmos para pensar, isso tudo começou no Jardim do Éden, onde a antiga serpente ela conseguiu destilar o seu veneno mortal do pecado na raça humana a partir do primeiro casal que Deus havia criado. Desde então a família tem sido o maior alvo dos ataques de Satanás. Deus prometeu abençoar todas as famílias da terra por meio de um nascimento, o nascimento de um dos filhos de Adão e Eva.
Por isso, tudo que Satanás mais quer nesse mundo é derrotar todos os filhos de Adão e Eva. E tudo que a família representa dentro dos planos do Senhor nessa terra. Então, essa é a razão de nós usarmos termos e o conceito de guerra ao falar sobre família. Eu não estou me referindo à guerra entre os membros de uma família. Os conflitos de um marido com sua esposa, dos pais com os filhos, mas os conflitos mais cruéis e muito maiores do que esses, aos ataques de Satanás contra a nossa família, a minha família e a sua família. Nosso inimigo é maligno, é impiedoso. Ele já se colocou do outro lado e no campo de batalha. Por isso nós precisamos saber muito bem como nós devemos e vamos enfrentá-lo, para que nós não venhamos a reagir como aqueles soldados covardes diante do fogo hostil do nosso oponente. Como casais cristãos devem se proteger e enfrentar a guerra declarada pelo diabo e os seus demônios contra a família e o povo de Deus. Vamos ler o nosso texto. 1 Coríntios 7, de 10 a 24. No entanto, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela se separar, que não se case, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não se divorcie da mulher. Mas eu, não o Senhor, digo aos outros: se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em viver com ele, não se divorcie dela. E se alguma mulher tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não se divorcie dele. Porque o marido incrédulo é santificado por causa da mulher, e a mulher incrédula é santificada por causa do marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Mas, se o incrédulo se separar, que se separe. Nesses casos, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Somente viva cada um como o Senhor lhe determinou, cada um como Deus o chamou. É isso que ordeno em todas as igrejas. Alguém foi chamado circuncidado? Não procure desfazer sua circuncisão. Alguém foi chamado na incircuncisão? Não se deixe circuncidar. A circuncisão nada é, e também a incircuncisão, mas o que importa é a observância dos mandamentos de Deus. Cada um permaneça na condição em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas, se ainda podes conseguir tua liberdade, aproveita a oportunidade. Pois quem foi chamado pelo Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor. E assim também quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Fostes comprados por preço, mas não vos façais escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Vamos orar novamente, irmãos. Deus Pai, usa o Teu Santo Espírito para nos revelar o significado dessas palavras, e que Ele nos conduza aos pés do Senhor Jesus, em fé, amor e obediência. É a nossa oração no nome dEle. Amém. Os crentes de Corinto, nós vimos semana passada, tinham grandes dúvidas sobre o casamento. Primeiro, havia muita confusão sobre o papel do sexo na vida cristã. Alguns chegaram até a dizer que era melhor nunca se casar para não ter de praticar o ato. Mas Paulo fez questão de mostrar para os coríntios que o sexo é algo bom, algo dado por Deus aos homens. Mas ele deve ser praticado apenas dentro do contexto do casamento. E Paulo disse isso no capítulo 7, versículos 1 até 9. Por essa razão, a conclusão de Paulo é a seguinte: casais casados podem e devem se relacionar sexualmente sem culpa nenhuma. E eles podem e devem desfrutar desse prazer sem medo de estarem pecando. Porém, ele diz, cristãos solteiros não podem experimentar o sexo sem que antes se casem. Por isso, os desejos sexuais, que são normais na juventude, eles deveriam motivar os jovens a se casarem. Mas Paulo, nesse contexto, abre uma possibilidade não muito comum nos nossos dias.
de um homem ou uma mulher cristãos não precisarem ou não se casarem para servir a Deus com todo o seu tempo, com toda a sua energia, com toda a sua saúde durante o resto da sua vida. Nós vamos falar um pouco mais disso na semana que vem. E com isso Paulo respondeu à primeira questão dos coríntios, a respeito da sexualidade. Mas havia outras perguntas a respeito de casamento, que os coríntios fizeram na carta que enviaram a ele. Nós não temos acesso a essa carta, mas Paulo está respondendo a essa carta nesse capítulo que estamos lendo. Então, o foco do trecho que nós acabamos de ler, ele parece ser o seguinte: alguns coríntios queriam muito servir a Deus, mas eles não sabiam se os seus casamentos estavam aprovados por Deus. Paulo então responde esses questionamentos com uma série de aplicações a situações bem distintas. Primeiro ele fala a cristãos casados com cristãos, e nós vemos isso no verso 10 e verso 11. Segundo, Paulo se dirige a cristãos casados com descrentes, cujos cônjuges desejavam permanecer casados com eles. Ele fala sobre isso, versículos 12 a 14. Terceiro, ele dá uma palavra para cristãos casados com descrentes, mas que desejam se separar dos crentes. Versos 15 a 17 ele fala sobre eles. E por fim, em quarto lugar, Paulo conclui o argumento com um incentivo a todos os casos. E ele faz isso do verso 18 até o verso 24. Portanto, o nosso sermão terá 4 partes, 3 aplicações e uma conclusão. Nós vamos estudar as primeiras 3 aplicações e a nossa conclusão será na parte final, versos 18 até 24. A primeira aplicação de Paulo é a crentes casados com crentes. E ele diz isso nos versos 10 e 11. Nós vamos observar os detalhes aí desses versículos. Versículo 9, Paulo tinha dito algo aos solteiros. E aí, quando ele introduz o verso 10, ele se dirige aos casados. E a sua palavra é uma palavra de ordem. E não é um comando vindo de qualquer pessoa. Paulo diz, é uma incumbência dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo ele vai falar a partir de agora algo que nada mais é do que uma repetição e uma lembrança daquilo que Jesus já tinha ensinado aos seus discípulos enquanto estava ainda nessa terra. O que Jesus já tinha ordenado a crentes casados com crentes? O verso 10 diz que a mulher não se separe do marido. Essas palavras parecem fazer um eco a algumas passagens nos evangelhos, em que Jesus foi bem claro quanto ao divórcio. Jesus disse isso em Mateus capítulo 5, verso 32. Jesus repetiu essas coisas em Mateus 19, versos 3 até 12. Depois ele disse isso em Marcos capítulo 10, versos 1 a 12. E depois em Lucas capítulo 16, verso 18. Em todos esses textos, a ideia principal era a seguinte: o que Deus uniu, o homem não pode ou não deve separar. Porém, Paulo assume que Jesus estava ciente da dureza de coração dos homens. E que por isso é possível que separações viessem a acontecer, como acontecem até hoje em dia. E no verso 11, ele diz o seguinte: olha, caso haja a separação, e na língua grega, na língua em que esse texto foi escrito, esse verbo separar, ele tem o sentido que indica algo que é feito a alguém, sem que essa pessoa participe do processo. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: a situação é de uma mulher crente ser abandonada por seu marido, mesmo que ele diga que é crente. Quem toma a iniciativa pela separação é o outro, e não a mulher crente. Nesses casos, a orientação de Cristo era escolher entre 2 opções. Primeira opção, versículo 11, que não se case. Obviamente, que não se case com outra pessoa diferente daquela ao qual você se divorciou. Nas passagens que eu citei, Jesus afirma que um novo casamento com outra pessoa consistiria em adultério. É isso que ele diz em Marcos capítulo 10, verso 11. Ele diz: aquele que se divorcia de sua mulher e casa com outra comete adultério contra ela. Essa é a primeira opção, não se case com outra pessoa. Segunda opção, ainda no verso 11, se reconcilie com o marido. Novamente, o verbo reconciliar aqui, ele está no mesmo sentido da separação. Agora o marido que a deixou, ele quer voltar para a esposa, então a esposa o recebe de volta. É óbvio que esse retorno ele não é a qualquer custo,
Porque a palavra que Paulo usa é reconciliação. E a reconciliação, ela implica que ambos terão de chegar em acordo sobre aquele assunto e os motivos pelos quais a separação aconteceu. Então, haverá necessidade de pedir perdão, haverá necessidade de perdoar um ao outro. E essa orientação não é apenas para esposas crentes abandonadas por seus maridos crentes, mas o texto, versículo 11, termina dizendo que também é para maridos crentes que viram as suas esposas crentes os deixarem. Por isso Paulo diz, e que o marido não se divorcie da mulher. Na verdade, Paulo nem precisaria dizer essas coisas aqui, porque o próprio Jesus já as havia ensinado nos evangelhos. Mas você percebe que Paulo repete, e repete porque são questões muito importantes para os cristãos casados. Deus não deseja que nos separemos. Deus não quer que nós tomemos a iniciativa em procurar o divórcio. Mas Deus sabe que é possível que o nosso cônjuge não aceite isso e nos deixe. Se isso acontecer, o cônjuge abandonado, ele deve permanecer no estado em que está, sem se casar com outra pessoa, e trabalhar para que a reconciliação da separação aconteça. Deus deseja que crentes casados permaneçam casados. Caso a separação ocorra, qualquer outro relacionamento além deste se constitui em adultério. Ou nós voltamos com o nosso cônjuge, ou nós vivemos fiéis a ele, sem mais ninguém, se a reconciliação não for possível. Fica muito claro que esse texto enfatiza o fato de que a separação, seja por qualquer motivo, ela não autoriza o segundo casamento. Há pessoas que tentam arranjar uma desculpa para dizer que o seu divórcio, as condições do seu divórcio lhes permitem então se casarem com outra pessoa. E esse texto lança essa ideia por terra. Paulo diz, não há desculpas. Se você se separa pensando em se casar de novo com outra pessoa, saiba que Deus nunca vai concordar com você. Não interessa o que o seu cônjuge fez com você. Jesus Cristo te manda não se casar novamente. A separação até pode ocorrer, mas nunca um segundo matrimônio. De modo prático, isso significa que, como crentes obedientes, o processo de separação, no caso de estarmos casados com outros crentes, ele nunca deveria ser iniciado por nós. Nós devemos fazer tudo o que for possível, e tudo o que é bíblico, obviamente, para preservar os nossos casamentos. Significa também que, caso o nosso cônjuge nos deixe, mesmo que ele ainda alegue ser crente, nós devemos ficar sozinhos e buscar a reconciliação, desde que ela seja possível. Não adianta jogar toda a culpa nele e desistir da nossa união. É preciso esforço para fazer as pazes. Consequentemente, nós podemos concluir que um homem ou uma mulher crente, que seja membro da nossa igreja, que é casado ou casada com outro ou outra crente, também membro da nossa igreja, caso esse membro ele decida se separar por qualquer motivo e ele comece a iniciar o processo de separação, sem considerar os mandamentos bíblicos muito claros de reconciliação matrimonial, sem considerar o conselho da Escritura, sem considerar o que a igreja diz para eles, então ele ou ela deve ser disciplinado. Porque esse membro estará em pecado de desobediência clara à vontade de Jesus. Nós devemos disciplinar a parte que não se arrepende e devemos cuidar da parte que está sendo abandonada. Essa foi a primeira aplicação. A crentes casados com crentes. Segunda aplicação, a crentes casados com descrentes. E esses descrentes que desejam continuar casados. Paulo fala sobre isso nos versos 12 até 14. No versículo 12, Paulo agora se dirige aos outros irmãos casados na igreja. De fato, em Corinto, havia casais que quando um dos cônjuges se converteu a Cristo, o outro também veio a conhecer o Senhor. E quando isso acontece é uma bênção. Há tantos relatos disso, né? Em que um toma uma decisão por Cristo e o outro vem junto. E quando isso acontece, a família toda começa a buscar o Senhor. E isso é fantástico. Mas e quando isso não acontece? E se só um cônjuge se converte? Como deve ser a vida dessa pessoa crente, que agora ela está casada com uma pessoa descrente?
Como conviver com alguém que não teme a Deus? Essa situação também ocorria em Corinto. E aqui está a orientação de Paulo no verso 12. Ele diz: se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em viver com ele, não se divorcie dela. E o mesmo se aplica à mulher que tem marido incrédulo no verso 13. Se ele consente em viver com ela, não se divorcie dele. A lógica aqui é simples. Para Deus, mesmo que o seu cônjuge seja descrente, o seu casamento ainda é válido. Portanto, caso ele ainda deseje viver com você, mesmo depois da sua conversão, continue com ele. Isso não é pecado. O pecado seria você deixá-lo, como nós já vimos acima. E por que essa união deve permanecer? Verso 14. Como se já não bastasse, só porque Deus está mandando, porque o texto disse isso, mas Paulo dá duas motivações para que o cônjuge crente permaneça casado com o cônjuge descrente. Duas motivações. Primeira, porque o marido incrédulo, ele diz no verso 14, é santificado por causa da mulher crente. E a mulher incrédula é santificada por causa do marido crente. O que isso significa? Bom, nós podemos afirmar que um cônjuge ser crente não torna o outro crente. Porque é por isso que Paulo está falando a crentes casados com descrentes nesse texto. Esses crentes não tinham o poder de provocar a conversão dos seus cônjuges, porque senão eles já tinham feito isso e não tinham nenhum problema. Acontece que a palavra santificar, ela também traz a ideia de separar para um uso específico. Por exemplo, é o que você fez com a roupa de vir ao culto hoje. Você foi lá no seu guarda-roupa e disse: eu vou usar aquela camisa. Você foi lá na sua sapateira: eu vou usar aquele sapato. E vai ser para o culto da noite. De certa maneira, essa sua roupa está santificada para o uso no culto, separada para o uso do culto. É isso que acontece com um descrente casado com um crente. O que acontece? Esse descrente, ele é separado de todos os outros casais descrentes do mundo. Esse homem ou essa mulher que não é cristão tem o privilégio de ter ao seu lado um filho de Deus. Ter alguém que teme ao Senhor, alguém que busca fazer a vontade do Senhor. Logo, então, o seu casamento vai ser abençoado por Deus por causa do seu cônjuge crente, mesmo que ele ou ela continue descrente. Segunda motivação, ainda no verso 14, Paulo diz: porque os vossos filhos agora são santos. Paulo diz que caso você, crente, casado com descrente, se você fosse descrente, se os dois não fossem crentes na sua família, os seus filhos, ele diz, seriam impuros, seriam contaminados, seriam manchados pelo pecado. Novamente, o que isso significa? Não significa que os filhos se tornam crentes só porque um dos seus pais é crente, mas é a mesma lógica de cima. Ela funciona aqui. Se você é um crente casado com descrente, se você não fosse crente, os seus filhos cresceriam sem sequer saber que Deus existe. Os seus filhos não teriam sequer um bom exemplo a seguir. Os seus filhos não teriam contato com um cristão durante a sua criação. Os seus filhos não teriam padrões morais. Os seus filhos aprenderiam a viver apenas no pecado, como vocês viveriam no pecado. Mas uma vez que você é crente, seja o marido ou seja a esposa, os seus filhos são privilegiados. Os seus filhos são santos, é a mesma palavra, eles são separados de todos os outros filhos de descrentes. Os seus filhos têm o benefício de conhecer a Deus, de conhecer a palavra de Deus, de serem disciplinados por seu pai crente ou sua mãe crente, de verem um exemplo cristão na sua casa. E tudo isso por sua causa, porque você é crente. Que bênção você pode ser na vida dos seus filhos. É por esse motivo que Paulo orienta aos casados com descrentes que permaneçam casados com eles. O seu lar vai ser abençoado por causa da sua presença lá. Continue sendo um cristão exemplar diante do seu cônjuge e diante dos seus filhos. Há um detalhe que eu deixei passar de propósito, e talvez você reparou isso, no versículo 12. No versículo 12, Paulo afirma que o que ele diz não é algo que o Senhor Jesus disse enquanto estava na terra, mas era algo vindo dele próprio.
O que Paulo quer dizer com isso? Alguns usam esse verso aqui para dizer que as palavras de Jesus são mais importantes que as palavras de Paulo. E que por isso nós não deveríamos dar tanta atenção ao que Paulo diz nesses versículos. Por essa causa, por causa desse pensamento, criaram até uma Bíblia em que as palavras de Jesus são escritas em vermelho. Já viu essa Bíblia? Por quê? Porque dá destaque às palavras de Jesus, como se as palavras de Jesus fossem mais importantes que o restante das palavras que estão lá. Mas isso não passa de tolice. Porque se nós estamos diante da Bíblia, se nós estamos diante da palavra de Deus, tudo que está aqui é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Sejam palavras de Jesus, sejam palavras de Paulo, sejam palavras de qualquer outro apóstolo ou qualquer outro autor. O que acontece nesse texto é que Jesus simplesmente não teve de lidar com uma situação assim na sua época. A situação de um crente casado com um descrente. E por que Jesus não teve de lidar com isso? Porque os judeus eles já tinham aprendido a lição de que eles não deveriam se casar com pessoas de outras nações, depois de tanto serem disciplinados. Então Jesus não tinha de lidar com judeus casados com descrentes, eles não podiam fazer isso. Ele só tinha judeu casado com judeu. Com o passar do tempo, com o avanço do evangelho no mundo, é que coisas desse tipo começaram a acontecer. O evangelho chegou a gentios, a pagãos, e o Espírito Santo aprove a ele converter um dos cônjuges. E agora? O que acontece? Que orientação nós vamos seguir? Por isso o que Paulo está fazendo aqui nada mais é do que falar sobre algo que Jesus não falou. Paulo está complementando o ensino sobre casamento, inspirado pelo Espírito de Jesus, o Espírito Santo. Por isso nós não podemos perder de vista a inspiração divina nas palavras de Paulo aqui. Logo, o que Paulo está dizendo é sim palavra de Deus para nós. E consequentemente concorda com o ensinamento de Jesus, e você percebe isso. Crentes casados com descrentes devem continuar casados, caso os seus cônjuges descrentes desejem viver com eles. O fato de você ter se convertido não anula seu casamento. Tem gente que usa aquela expressão, eis que tudo se fez novo. Mas você não busca um novo emprego, não pede demissão. Não larga o seu carro na rua e vai conquistar tudo de novo, né? Mas tem gente que usa esse argumento para o seu casamento. Nananina não. A conversão não anula os tratos e os pactos que você fez. O fato do seu cônjuge ser descrente e não temente a Deus não é suficiente para o divórcio. A sua vida poderá ser mais difícil do que a de alguém casado com um crente, mas Deus te quer casado. Deus te quer casada. Então, para suportar essas dificuldades, que tal você olhar para o benefício que a sua vida cristã e o seu bom testemunho podem causar no seu cônjuge descrente e nos seus filhos? Foque nisso. Se esforce para fazer a diferença na vida dessas pessoas no seu lar. Encare isso como seu ministério. Essa foi a segunda aplicação. A crentes casados com descrentes que desejam continuar casados. A terceira aplicação de Paulo está nos versos 15 a 17. Agora ele fala a crentes casados com descrentes, mas que querem se separar. Descrentes que querem ir embora de seus lares. Seria tão bom que crentes casados com descrentes pudessem viver em paz com seus cônjuges. Mas Deus sabe que a vida de casado com uma pessoa que não o teme pode se tornar muito difícil. E Deus assume que haverá situações em que o incrédulo decida se separar, e é isso que Paulo diz no verso 15. Quando isso acontecer, o cônjuge crente deve permitir que ele se separe. Novamente, o sentido do verbo aqui é o de simplesmente deixar o outro ir embora. É o descrente quem toma a iniciativa de separação. Ele não quer mais viver com o crente, mesmo que esse crente faça de tudo para que a reconciliação aconteça. Então Deus retira de sobre os seus ombros o peso de se sentir culpado pelo divórcio. O verso 15 diz: nesses casos, nem o irmão, nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. O desejo de Deus para crentes é que seus casamentos sejam ambientes onde há harmonia e onde a graça de Cristo tenha liberdade de agir. Mas no caso de crentes casados com descrentes, isso nem sempre é possível. E em casos assim,
O irmão ou a irmã crente que tentou de tudo para impedir que o seu cônjuge descrente saia de casa, não precisa abrir mão da sua dignidade, não precisa abrir mão da sua saúde para insistir em algo que nitidamente não tem possibilidade de reconciliação. É óbvio que ele deve estar aberto à reconciliação, caso o seu cônjuge volte um dia, talvez arrependido. E como Paulo já disse, ele não deve se casar com outra pessoa enquanto espera isso. Mas ele não deve se tornar um escravo dos caprichos ímpios do seu parceiro ou da sua parceira descrente. Deixa eu contar uma história para vocês. Houve uma esposa cristã que foi abandonada por seu marido descrente. Anos depois ele voltou para casa, sem avisar. E ele disse para ela que queria se relacionar sexualmente com ela. E ele até usou a Bíblia para dizer isso. Ele disse: você tem responsabilidades para comigo porque nós somos casados e Deus manda você se deitar comigo. Ela não sabia muito bem o que fazer e recebeu ele em casa. No outro dia, ele quis convidar uma terceira pessoa para suas relações. Então ela disse não. E ele a abandonou novamente. Como casada, essa irmã tinha sim deveres para com seu marido. Mas como filha de Deus, criada à imagem de Deus, ela também tinha direitos e dignidade. Ela não tinha a obrigação de se submeter aos caprichos pecaminosos de um marido descrente. Ela era casada com ele, sim. Ela havia se mantido fiel por ele por todos esses anos. Mas ela não poderia permitir ser tratada como uma prostituta ou como uma escrava sexual. No casamento, Deus nos dá papéis a cumprir, mas Deus estabelece limites. Não podemos fazer tudo o que o outro sugere, só porque somos casados com ele, se isso vai contra a vontade do Senhor. Em casos em que a parte descrente não quer mais viver com o cônjuge crente, Deus te absolve de ser o culpado por essa separação. Se você fez biblicamente tudo que estava ao seu alcance, fique em paz. De fato, estar separado não é o ideal de Deus para você. Não é o ideal de Deus para qualquer pessoa casada. Mas se não depende mais de você, então entregue o seu cônjuge descrente nas mãos de Deus e permita que o Senhor trabalhe na vida dele. Você não é chamado à escravidão. E por que isso deve ser assim? Verso 16. Porque Paulo afirma, fazendo duas perguntas retóricas, o seguinte: você não sabe se conseguirá salvar o seu cônjuge descrente. Você pode até suportar situações dessas, as quais eu acabei de citar nessa ilustração. Mas nada disso garante que seu marido ou sua esposa, incrédulo ou incrédula, se converterá a Jesus Cristo. No final das contas, você pode aguentar tanto abuso, tantos maus tratos por nada. Deus não coloca esse fardo pesado nos seus ombros. Por isso a conclusão para o seu caso é o seguinte, verso 17. Somente viva cada um como o Senhor lhe determinou, ou como o Senhor tem distribuído ou designado, cada um como Deus o chamou. Se Deus te converteu a Cristo sendo casado ou casada com crente, amém, permaneça assim. Se a sua conversão foi sendo casado ou casada com um descrente, este não é o ideal para o casamento, mas continue casado ou casada com o seu cônjuge. Mas se esse cônjuge quer ir embora, apesar dos seus esforços por mantê-lo em casa, então deixe-o ir. Deus não vai te cobrar por essa separação, apesar dela não ser o ideal do Senhor para a sua vida. Você tem que saber que não é o ideal. Mas Deus não vai te cobrar porque Ele foi, e você não pode fazer nada, a menos que haja uma reconciliação. Paulo termina o verso 17 dizendo: era isso que ele ordenava em todas as igrejas por onde passava. E por ser inspirado por Deus, é isso que o próprio Jesus nos ordena em nossos casamentos. Crentes casados com descrentes, que decidiram abandoná-los, devem consentir que isso aconteça, mesmo que discordem. Você não vai concordar, obviamente. Mas caso essa união não seja mais possível, Deus deseja que vivamos em paz no casamento. E isso implica em não forçarmos o outro a assumir algo ao qual ele não quer mais admitir, desde que esse outro não seja crente. Por isso, se o descrente quer ir embora, talvez ele quer viver com outra pessoa, talvez simplesmente ele quer te largar no mundo. Você que é crente, faça tudo o que estiver ao seu alcance para impedir isso. Mas, mesmo depois de todo o esforço, ele ainda consumar esse plano, então descanse no Senhor.
com a consciência tranquila. Você não está numa condição esperada por Deus. A condição de separação não é o ideal para o casamento. Mas também você não vai ser castigado porque o seu cônjuge te abandonou. A igreja vai te acolher. E Deus vai te fortalecer a suportar tal condição. Lembre-se também de que a conversão do seu cônjuge descrente não está nas suas mãos. A conversão do seu cônjuge descrente está nas mãos de Deus. Por isso, ore a todo momento ao Senhor, para que Ele salve o seu marido ou a sua esposa. E se mantenha fiel a ele ou a ela. Para que caso a conversão dele ou dela ocorra, a reconciliação possa acontecer novamente. Não se case com outra pessoa. Permaneça na condição onde o Senhor o chamou. Essa foi a terceira aplicação. A crentes casados com descrentes que querem se separar. Chegamos, enfim, à nossa conclusão. Uma palavra a todos os casos. Uma palavra a todos os casos. Eu gostaria de ler novamente esses versículos. Versos 18 até 24. Alguém foi chamado estando circuncidado? Não procure desfazer sua circuncisão. Alguém foi chamado na incircuncisão? Não se deixe circuncidar. A circuncisão nada é, e também a incircuncisão. Mas o que importa é a observância dos mandamentos de Deus. Cada um permaneça na condição em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas, se ainda podes conseguir tua liberdade, aproveita a oportunidade. Pois quem foi chamado pelo Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor. E assim também quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Fostes comprados por preço, mas não vos façais escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. A maioria dos comentaristas sérios concorda que esse trecho aqui é uma espécie de excurso. E o que é um excurso? É daí que vem excursão. Excurso é algo fora do curso. É o desvio de rota no trajeto. A isso também se dá o nome no texto bíblico de digressão. Mas nós veremos que não parece que Paulo está mudando totalmente do assunto ao falar essas palavras. Na verdade, o que parece é que Paulo está fundamentando todo esse capítulo sobre casamento exatamente sobre essas palavras. Elas são uma espécie de base para os argumentos de Paulo sobre casamento. Para entender melhor essa ideia, pense na seguinte ilustração. Quantos aqui já subiram a Pedra Grande? Levante uma de suas mãos. Agora, mantenha a sua mão de pé, só quem conseguiu subir a Pedra Grande a pé. Muito bom, pode abaixar sua mão. Para aqueles mais corajosos, há várias trilhas para se fazer isso. Há uma dessas trilhas que tem um pequeno desvio de rota. Por um momento, parece que você está indo em direção contrária ao pico da pedra. Você vê o pico desse lado, mas a rota está te levando para o outro lado. Mas esse desvio de rota, ele te leva direto para uma mina de água mineral bem gelada, rodeada de pedras, até com pequenas quedas d'água. Ali, o ponto é perfeito para tirar as mochilas das costas, para molhar os seus pés, para encher as garrafas de água, para descansar debaixo da clareira. É um ponto estratégico de descanso que nos dá refrigério e nos fortalece para continuar a viagem. Particularmente essa é a minha trilha preferida, porque eu sei que tanto na subida quanto na descida eu vou encontrar esse oásis bem no meio do trajeto, bem no meio daquela mata seca. Por isso aquele desvio de rota na trilha, ele não somente é muito útil para os viajantes, mas ele também é necessário para que consigam completar o trajeto sem muito cansaço. Parece que é isso que Paulo está fazendo aqui. Esse texto é comparado àquele desvio de rota, que nos conduz a águas revigorantes, águas que nos animam a continuar a caminhada. O casamento é algo muito difícil de se viver nessa terra, seja ao lado de um crente, seja ao lado de um descrente. Não é só por causa do seu cônjuge que o casamento é difícil de ser vivido, mas por causa de você mesmo. Nós somos pecadores. Nós declaramos guerra contra as pessoas. E por causa do nosso pecado, nós falhamos uns com os outros, nós machucamos uns aos outros. E é por isso que esse texto está justamente escrito bem aqui. Ele não está antes
do que nós lemos e nem está depois. Paulo foi cirúrgico ao nos tirar da trilha principal e nos trazer para esse refúgio secreto. Paulo quer nos motivar e nos animar a continuar a caminhada cristã nos nossos casamentos. O que pode nos dar esperança, seja qual for a nossa situação? Verso 18. Paulo faz 2 perguntas e 2 respostas a essas perguntas. Se alguém foi convertido por Deus a Cristo, sendo circuncidado, Paulo diz, não deve desfazer isso. Ou seja, não deve tentar fingir que não é descendente de judeu. Da mesma forma, se você foi salvo sendo gentil, ou seja, não judeu, você não precisa se tornar judeu. Você não precisa se circuncidar. Você não precisa guardar o sábado. O que importa não é a sua etnia, verso 19. Não é a sua linhagem, não são os seus costumes, não é se você é circuncidado ou não. Quando se trata do nosso relacionamento com Deus, estas coisas nada são. Paulo diz o que importa é a observância aos mandamentos de Deus. Ou seja, Deus não está interessado em você deixar de ser da família ou da linhagem de onde você sempre foi. Deus está mais interessado em você ser obediente a Ele, mesmo nessa condição, mesmo nessa família. Vale mais ser obediente a Deus dentro do seu casamento do que se separar só porque você acha que isso seria melhor e acabar desobedecendo ao Senhor. Por isso, verso 20, Paulo diz, cada um permaneça na condição em que foi chamado. Você está casado com crente? Fique assim. Você está casado com descrente? Fique assim. Você foi abandonado? Fique assim. Há possibilidade de reconciliação? Faça assim. No verso 21, a ideia é a mesma, mas a imagem, ela muda. O texto diz, se o seu chamado a Cristo foi enquanto você era escravo, não se desespere por isso. Naquela época havia escravos cristãos. Ele diz, você pode servir a Deus nessa condição. Mas Paulo assume, se a oportunidade de ser liberto da escravidão acontecer, então aproveite ela. Você vai poder servir a Deus agora como livre. De qualquer maneira, o que importa não é a sua condição social, não é a sua condição física ou matrimonial, não importa se você está sendo escravo ou se você é liberto, o que importa não é se você está amarrado nesse mundo a algumas algemas. Importa que o seu espírito está livre no Senhor. E você vai poder servir ao Senhor, seja qual for a situação a que você esteja preso. E isso inclui o seu casamento. Não importa se o seu cônjuge é crente ou não, se ele quer viver com você ou não, importa servir a Cristo em liberdade de espírito, independentemente da condição onde você estiver. É exatamente isso que Paulo afirma no verso 22. Pois quem foi chamado pelo Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor. Mesmo sendo preso a donos nesta terra, você é livre em Cristo. Da mesma forma, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Até quem não é mais escravo, ou nunca foi escravo, continua sendo escravo, continua sendo servo de Jesus. Ou seja, tanto escravo quanto livre, são livres em Cristo e são escravos de Cristo. Não importa a sua condição nessa terra. E aqui está a razão, verso 23. Fostes comprados por preço, todos vocês. Vocês foram comprados por um alto valor. Vocês são propriedade de Cristo. Não, vocês não são do seu senhor de escravos. Vocês não são do seu patrão. Vocês não são dos seus pais. Vocês não são do seu rei. Vocês não são do seu cônjuge. Enfim, vocês não são de mais ninguém. Vocês são propriedade de Jesus. E por essa razão, o verso 23 diz, não se façam ou não se tornem escravos de homens. Parece que Paulo está repetindo a frase, a ênfase do versículo 15, de que se o seu cônjuge descrente quer ir embora, você não está obrigado a se submeter a toda e qualquer condição para se manter ou para manter esse casamento, se essa condição for pecaminosa. O seu Senhor é Jesus e não o seu cônjuge. Irmãos e amigos, não havia melhor maneira de encerrar esse sermão do que com esse texto tão magnífico. Deus colocou ele aqui providencialmente. É saber que em Cristo nós somos livres para servi-lo, independentemente da condição em que nós estivermos. É o que nos enche de ânimo, é o que nos enche de esperança nessa terra.
É isso que vai nos capacitar a ir para a linha de frente da batalha contra o inimigo das nossas almas, sem medo dos seus ataques e confiantes na vitória. Nós estamos do lado do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. Nós representamos o seu reino nessa terra. Nada pode nos separar do seu amor. Ninguém pode nos roubar aquilo que nós temos de mais precioso. E o que nós temos de mais precioso é o relacionamento com Deus através do seu Filho. Satanás, ele pode até tentar nos atacar, desferindo golpes cruéis nas nossas famílias, nos nossos lares, provocando as separações, provocando palavras duras, brigas. Talvez o lado descrente que não permita que você cultue ao Senhor. Mas no fim das contas, Satanás vai ser derrotado pelo Cordeiro de Deus. E mesmo preso a um casamento com uma pessoa descrente, você pode servir ao Senhor no seu espírito, porque nele você é livre em Cristo. Por isso, encontre esperança nessas verdades. Beba dessa água fresca, que tem o poder de te capacitar a enfrentar a subida íngreme da vida. O seu casamento pode ser muito difícil de lidar, mas Jesus vai te capacitar a se manter fiel a Ele, mesmo em meio a essas turbulências. Então somente honre a Deus com suas responsabilidades matrimoniais. Não queira anular algo que aconteceu antes da sua conversão. Continue casado. Deus te chamou assim. Invista e insista no seu casamento. Faça isso não para ser aceito por Cristo, e que assim talvez Cristo te dê um lugarzinho no céu. Faça isso porque Ele já te aceitou, por causa do sacrifício dele na cruz. Cristo já te levou até o oásis no meio do caminho, que é a palavra dele. Ele já te encheu de energia. E Cristo já te colocou ao seu lado na linha de chegada. Em Cristo nós já somos mais que vencedores. Olhe para isso e encontre vigor, encontre alegria, encontre descanso para continuar investindo no seu casamento nessa terra. Que então venha o diabo contra nós, com todas as suas hostes malignas e hostis. Nós não temeremos, nós estaremos firmes e inabaláveis, protegidos, capacitados por nosso grande general Jesus Cristo. Nós vamos cumprir a nossa missão nessa terra, nós vamos cuidar da nossa família, para a glória de Deus, no poder de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor nos convoca a colocarmos à sua disposição as nossas famílias, os nossos casamentos estarem a serviço do seu reino nessa terra. Dá-nos graça para que isso seja cumprido. Ajude aqueles irmãos que estão enfrentando dificuldade nessa área. Ajude aqueles que são casados com descrentes a se manterem fiéis, a perdoarem, a pedirem perdão, a darem um bom exemplo e um bom testemunho dentro de casa. Traga a consciência de que eles são livres no Senhor para te adorar, mesmo que seus cônjuges não queiram. Em Cristo, o nosso espírito está livre. Não seja algema nenhuma poderá nos prender. Eu oro, Senhor, para aqueles que foram abandonados por seu cônjuge descrente. Fortaleça esses irmãos e irmãs. Dê a eles vigor e força. Que a água da tua palavra os sacie. E que nele, em Cristo, esses irmãos possam encontrar satisfação. É a minha oração no nome de Jesus.